Uma mulher pediu-me que eu lhe esfaqueasse as pernas. No inverno de 1977, uma mulher pediu-me que eu lhe esfaqueasse as pernas. Foi no final de tarde. Verdadeiramente era inverno. E os pássaros se agasalhavam. E o sol já se escondia, tal como um ovo alaranjado, ou um holofote sagrado. As flores eram pequenos candelabros, que se apagavam dentro das pétalas, e se moviam com o vento do fim do dia. Foi lamentável. Pois eu jamais havia esfaqueado a tarde, bem menos as pernas. Mas eu a esfaqueei 3 vezes. Cada uma delas foram golpes profundos, verticais, mas com sutileza. Como uma rosa branca, e todos envoltos por uma delicadeza, uma candura, que ressoavam dentro dos meus ouvidos, de lebres encantadas. Eu ouvia música terna, primitivas, que saíam da minha voz e se deixavam sobre o corpo esfaqueado. Eu sussurrava com conforto, palavras de afeto e joviais, e modinhas de frescor da noite e silvestres. Isso foi no inverno do ano de 1977. Um brinde à poesia de Celso de Alencar. Bem-vindos à sala de leitura. Tenho o prazer e a honra de ter aqui ao meu lado o grande mestre Celso de Alencar. Bem-vindo, Celso. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui. Aliás, tem um livro aqui mais recente, né, que é esse aqui você conhece, que é o Transpassar, que é uma edição que nós falamos Mário de Andrade aqui. Isso. São 18 poetas editados pela editora do SESI, né, e que foi organizado pelo Cássio Felipe Moisés e o Vitor Del Franco. São 18 poetas e os poemas tratando de ruas de São Paulo. São Paulo. Você tem 2 poemas aí. São 3 poemas. 3 poemas. É. E aí a gente vem no Testamentos e falar a verdade, esses 3 livros aqui, eu não consigo encontrar qual que é o melhor. Assim. Quando eu estou relendo, eu queria muito ter relido, e aí eu consegui agora, e é fenomenal. Foi uma experiência, a primeira vez que eu li foi algo muito impactante. Assim. Chega uma hora que eu tive que parar de ler, são 8 livros, né? 10 livros. São 10 livros, tive que parar no meio para poder fazer, peraí, deixa eu entender o que está acontecendo. E aí eu comecei a perceber algumas coisas, aí eu tracei o meu caminho de leitura e é fenomenal. E são 10 livros, 10 livrinhos, né? Escritos um por mês. Um por mês. Essa história é muito, muito interessante. Você pode contar, Sam? Bom, eu li cada livrinho eu entregava pro... Foi meio que um desafio, né? Você entregar um livro por mês. E aí, então, no final, ele reuniu os 10... O Valdir, né? Valdir Rocha, artista plástico, escultor, enfim, meu amigo há uns bons anos, né? E engraçado que que a Maltese fechou, se não me engano, a Maltese é do Primeiro Inferno e os Poemas. Isso. Esse aí é. Que é de lá, né? Não, é daqui. É de São Paulo. Era uma editora assim que existia há mais de 50 anos. E aí o velho morreu, ficaram os 2 filhos. Os 2 filhos, assim, já com mais de 50 anos também. Era uma editora boa. Publicava também o Jorge Malte, né? Álvaro Alves Faria, tem uma série de poetas, enfim. E eu acho que foi em 98, um dos irmãos, lá no Morumbi, foi sequestrado e assassinado.
Aí ficou o irmão mais velho. E acho que um ano depois, dentro do escritório da editora, ele pegou e se matou. E aí então as esposas não eram. Não se interessaram, enfim, né? E acabou a editora. Eu fiquei sem editora. E aí então eu conheci o Valdir Rocha através da Eunice Arruda, da poeta Eunice Arruda, minha amiga também há muitos anos, né? E aí então ele começou a me publicar. Gostou dessa minha poesia estranha, né? Então, inclusive, essa desenho da capa. A capa é dele. É dele, né? É dele, Qual o nome dessa técnica? Estilo, né? Estilo de estilo, né? Depois dos testamentos, aí veio o 7. O 7 é de... Eu nem lembro agora se é de 2005, parece. Não lembro bem. São 25 xilogravuras do Valdir Rocha e 25 poemas meus. Poemas, ele fez as xilos e você escrevia. Isso, exato. E aí, quando eu li, Celso, eu confesso que eu fiquei fazendo vários estratagemas para descobrir por que raios o livro se chama 7. E aí eu fiquei pensando, mudando capítulos, fazendo ligações, e eu não conseguia chegar a essa conclusão. E por que se chama 7? Bom, isso já perguntei para o Valdir. Por que esse título 7? Aí ele falou, porque é 7. Explicar, tá ótimo, né? E eu lá, né, tentando, alguma coisa tem que ter, né? Tem alguma coisa que eu não estou acessando, não estou conseguindo identificar aqui. Aí eu peguei, ao ponto de fazer uma leitura cruzada, assim, do poema 3 com o poema 4, que é juntando da 7, sabe? Fazendo essas... Fui lá no poema, fiz de tudo e não encontrei uma solução. Não, ou está muito bem escondido. Mas, inclusive, eu tinha prazo também para entrega do livro. Eu estava assim com 10 poemas, mais ou menos. Era uma quarta-feira. Aí eu pedi o Álvaro Alves Faria ter um apartamento em São Vicente. Próximo à Ilha Porchá. Dá até para ver a Ilha Porchá. Aí eu pedi o apartamento emprestado. Me tranquei lá. A Marisa foi comigo e ela saía para caminhar e ficava escrevendo. E aí então eu escrevi, eu creio que 15 poemas, de quinta a domingo. Em 4 dias? Em 4 dias escrevi 15 poemas. Completei os 25 poemas e aí voltei aqui para São Paulo na segunda-feira, entreguei para o Valdir e saiu o livro que se chama 7. E ele tem um formato bonito, né? Maior. Eu não sei se é 30 por alguma coisa, né? Não lembro agora que tamanho que é aquele lá, mas foi um livro bonito. E como é que é o seu processo de feitura? Você costuma revisar muita coisa? Ele sai mais ou menos... Porque aqui no Testamentos tem muita coisa no original, né, em caligrafia, e dá para ver que tem uma outra revisãozinha, né? Mas feito ali, isso é feito na hora ali. Enquanto está fazendo, né? Enquanto está fazendo. Leituras futuras e... digamos, eu não havia chegado, digamos, ao fim do poema. Na hora da construção, essa palavra não gostei. Acho que se eu fizer uma outra vai dar mais ritmo, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Ou uma palavra talvez eu tivesse considerado banal, sabe? Então eu não prefiro outra, enfim, mas normalmente a ideia já está pronta do poema, quando eu vou escrever. Muita coisa já está
tá em mim já. Porque no meu dia a dia eu vou vendo imagem, vou inventando, né? Como achar que o poema As 111 Picas tivesse sido inspirado no filme Os 111 Dálmatas. Quando o filme, na verdade, é 101 Dálmatas. E além, teve outro que falou, você se inspirou nas 11 mil varas do Apollinaire, sabe? Gente, isso me assusta. Mas esse poema, a chacina foi em 2002. E aí, foi 2002? Não, 1992. 92. E eu escrevi, será que foi isso mesmo? E eu escrevi o poema 5 anos depois. 97. E esse tempo todo eu fiquei muito com aquela imagem daqueles homens mortos, nus, e eu ia para o clube jogar bola. Quando ia para o vestiário para tomar banho, via aquele monte de homens nus. E aí então aquilo me levava, aquela imagem lá no clube. Aquela imagem anterior. E até que eu escrevi o poema 5 anos depois, e nem sei quantas vezes foi falado, obviamente, e eu recebi o convite da Biblioteca São Paulo, acho que é esse o nome, né? Isso. Onde estava lá o Carandiru. Que é pertinho aqui de casa. E para que, enfim, me convidando para a abertura da biblioteca, inauguração da biblioteca. Aí eu perguntei se eu poderia falar o poema As 111 Picas. Aí ele falou, não pode, Celso, porque o governador vai estar, o prefeito, o secretário, vai ter que estar, terem as crianças, idosos, enfim. Aí eu falei, então, não dá, eu não vou. Você recusou o convite? Recusei o convite. Mas depois, anos depois, eu estive lá, gostei muito da biblioteca. É importante que exista aquela biblioteca, assim como é importante que tenhamos mais bibliotecas, né, na cidade de São Paulo, que hoje é um número pequeno se a gente pensar na população que temos. Do tamanho da cidade, do tamanho da população. E tem muitas cidades aqui ao redor que dependem de São Paulo, né? Então, Osasco, tem pessoas de Osasco que vêm às bibliotecas de São Paulo, aquelas bibliotecas mais próximas, né? Porque nós temos, eu não sei se hoje, 70 bibliotecas espalhadas pela cidade, entre bibliotecas para adultos e as infantis, né? Infanto-juvenis. Então, muito Taguão, São Bernardo, muita gente vem para cá. E sem contar as pessoas que moram lá, mas trabalham aqui, sim. Fica mais, o acesso é melhor. Sim, aqui, sim, né? sem dúvida. Bom, então eu acabei não indo, mas não sei que é o convite, mas depois eu estive lá. Aliás, foi até uma palestra do Willer, falando sobre geração Beat. E gostei muito da biblioteca. Você lê pra gente o poema? Bom, o poema chama-se As 111 Picas. Foram unhas excitadas do inferno que deixaram expostas aos olhos do mundo as 111 picas. Estão mortas as 111 picas, eternamente mortas. Não veio do gozo o gemido ouvido no labirinto. Foi do vendaval de chumbo estacado na carne aflita. 111 bocas mortas, 111 vaginas órfãs. Estendidas sobre o largo piso frio, enfileiraram-se para o pouso de insetos de mortos. Negras, brancas, pálidas, as cores não importam. São apenas 111 picas mortas. E aí a gente chega ao Coração dos Outros, que aqui teve um processo um pouco diferente, né?
Isso aí foi um processo natural de criação, sem uma cobrança, né? Ainda que o Valdir me ligasse toda semana. Mas olha, eu até agradeço por essa cobrança, né? Porque Às vezes precisa de um estímulo, né? eu acho que às vezes eu penso que eu sou meio, não sei se a palavra correta é preguiçoso, sabe? E, e eu acho importante que eu escreva, porque às vezes eu penso que eu vou ficar louco, porque são tanta informação dentro de mim, né? Eu vou juntando imagens, né? E aquilo me desgasta. Muitas vezes eu choro com imagens que eu crio. Né? Tem poemas aí que eu fiz debaixo de um choro, né? Então eu trabalho muito com a emoção. Uhum. Isso, acho que a emoção está muito presente na minha poesia. Então E a emoção geralmente pelo choque mesmo, né? Aquela cena da mãe, né? Do enterro da mãe. A emoção do choque, isso é bem... exatamente. É como se eu estivesse assistindo a um filme, eu estivesse vendo aquilo, sabe? Então eu vou criando e vendo a imagem. Né? Então, isso para mim está muito nítido. É como se tem gente que, ao ler a minha poesia, sente isso. Porque, pelo fato de ter imagem, eu trabalho muito com imagem. Né? Então, apesar de ter um lado muito rítmico também. Né? Também eu sinto. São as duas coisas. Acho que é por isso que eu vejo que a sua poesia é tão impactante, porque ela tem esse lado que vem caminhando juntos, né? Porque a gente conhece alguns poetas que se valorizam mais, né, da melodia, do ritmo, e outros das imagens. Mas em você isso é linear, né? As coisas vêm ao mesmo tempo. Exatamente. Talvez esse seja o grande fator que a sua poesia é tão impactante nas pessoas, tanto as pessoas que leem quanto as que ouvem. É verdade. Escutem, saraus. Mas foi no coração dos outros que você deu uma maneiradinha nos palavrões. Conta pra gente essa história. Ele é de 2014, né? Isso. Então, em 2013, o Sesc, a revista E do Sesc, me pediu 5 poemas inéditos. E aí, então, só que na correspondência que eu recebi, pedia que os poemas não tivessem palavras chulas e nem tratassem de sexo. Até estranhei isso. Para quem me convidar. Mas aí eu até liguei para 2 amigos que já tinham sido publicados, né? Se eles tinham recebido essa orientação. Né? Aí eles falaram que não. Aí então, eu falei, a coisa então é comigo. Mas eu resolvi aceitar. Porque eu penso muito, eu trabalho muito para a difusão da poesia, né? Para a fomentação, né? E penso que essa revista do Sesc é uma tiragem extraordinária. Então, e ela é entregue, né? Sim. Gratuitamente, né? Então ali estava se difundindo a poesia. Não a minha poesia, mas o gênero poético, né? E aí, então, acabei fazendo os 5 poemas. E eu acho que não tinha nenhum poema pronto, não tinha. Acho que eu fiz os 5 poemas. Seguiu as orientações, Segui as orientações e aceitaram, tudo bem. E aí, então, depois eu gostei daquela ideia e continuei. Claro que aí, nos outros, talvez lá tenha alguma coisinha, assim, não sei que palavra, enfim, mas que fugiria um pouco do pedido da orientação deles lá, né?
Mas aí, então, acho que são 60 poemas, se não me engano. E foi publicado em 2014. São 3 anos, né? E apesar de não ter os palavrões e tal, mas a temática continua. Mesmo aqueles 5, são poemas. O poema mesmo que dá título ao livro, Coração dos Outros, eu acho um poema duro, né? Assim, diferente. Bom, Coração dos Outros. Nós não amamos o coração dos outros, meu irmão. Desde março eu venho lutando para ser bom, afagando os pelos dos cachorros brilhantes. Ontem arremessaram com uma força estúpida um pão nas minhas costas. Quando virei-me, um homem corria com sua carroça de rodas de borracha, cheia de papelão e restos de madeira queimada. Satanás, vai para o inferno, imbecil! Gritei-lhe, meu irmão. Era um pão seco, duro. Sujou-me a roupa. Doeu-me o pescoço. Em abril, quando eu caminhava para o almoço, uma mulher com um colar de papéis coloridos, uma mulher miserável, moradora de rua, chamou-me, mas eu cerrei os ouvidos. Não lhe dei atenção. Mais recente, antes que se iniciasse o inverno, outra mulher, bem mais velha e com uma bengala, pediu-me que lhe comprasse um prato de comida. Disse-lhe que não tinha dinheiro. Eu tinha dinheiro, meu irmão. Não lhe comprei a comida. Luto para ser bom, mas às vezes sinto que ainda existe violência e tumulto em mim. Quando chego em casa, acendo a lanterna e faço exercícios de bondade perpétua, acariciando as minhas mãos. Deixo-as bem abertas, espalmadas, e aperto loucamente os ossos dos dedos. Penso às vezes que não amamos o coração dos outros, meu irmão. E aí, então foi depois dos 5 lá dos testes, continuei esse processo, enfim. E aí, então, saiu o Coração dos Outros. Que esse é o último livro inédito, né? Individual, sim, porque depois veio essa antologia da Aracese, né? Antes veio o livro da Leila, né? Da Lélia. Lélia Maria Romero. O Poeta das Meias Vermelhas, que tem um estudo crítico, né? da sua obra. E no final ela reuniu alguns poemas. A escolha dos poemas foi ela. Tudo deve. Na verdade, isso aí é o resultado de uma pós-graduação, né, em jornalismo literário. Foi em 2003, é isso? 2015. 2015. O que você achou do resultado? Eu gostei. Eu gostei do trabalho. E conta pra gente, Celso, essa história das meias vermelhas também, que é algo que te marca, te caracteriza. E tem umas regrinhas para usar as meias vermelhas, sim, né? Bom, só se usa com sapato. Não pode usar com tênis. Mesmo porque é bem fina, assim. É tipo duplo, né? Então, com tênis não dá, porque o tênis vai engolir essa meia. Então tem que ser com sapato. Usar a meia vermelha com tênis, para mim, é um sacrilégio. E eu costumo presentear. Então, para os amigos, eu não sei se você tem. Não. Então tem que arrumar. Mas já aconteceu, assim, eu ia à reunião, cheguei lá, 4 amigos estavam com meia vermelha. Fazer uma confraria. Mas eu pensei nas meias vermelhas, isso em 71, né, já pensava nisso, e gostava muito do vermelho. Primeiro, pelas vestimentas que eu usava na hora da missa, né?
Aí depois veio o socialismo, né? E com o tempo eu fui descobrindo que, dizem lá os sábios chineses, né? Que a vida começa pelos pés. E que o sangue é a vida. E depois descobri também que os socialistas têm a bandeira vermelha por conta desse pensamento do vermelho que é o sangue, representa o sangue e representa a vida. E, enfim, então eu uso meia vermelha sempre. Claro que eu não uso tanto assim os sapatos, eu uso tênis, tem que fazer caminhada, né? Passear, enfim, então eu uso tênis. Aí eu não uso meia vermelha. Mas sapato não, e tênis, sou obrigado. Não existe outra meia preta, azul, não tem, é só vermelha. Isso aí, Celso, estamos chegando ao fim. Você quer falar alguma coisa? Aqui? Não, eu só queria mostrar um poema pra gente. Desse livro Transpassar, que se encontra à venda nas livrarias do SESI, né? Os seus livros podem ser encontrados pela internet. Os meus livros não tem, até eu estou procurando. Eu sei que os mais antigos a gente de vez em quando dá uma olhadinha lá na estante virtual, tem. Mas esses aqui editados pelo Valdir, o Valdir tem site, não tem site? Não, mas não tem. Ele é esgotado. Ah, tudo esgotado. Tudo esgotado, né? Então vou fazer pedido pro Valdir aí colocar na praça. Mas o Valdir não é um editor, né? Ele é um amigo que felizmente publica o meu trabalho, né? Então, ele não publica, ele não faz segunda edição porque ele diz que eu sou preguiçoso. E que se fizer uma segunda edição, eu não escrevo o seguinte. Então, ele está te obrigando a caminhar para frente dessa forma. Bom, então eu vou ler um desse Transpassar. Chama-se As 4 Mulheres da Rua da Consolação. Estavam nuas. Abram a porta, eu lhes disse. Estavam nuas com seus seios redondos e seus pubis escondidos entre os pelos dourados e pela noite que chegava. Amavam-se com a loucura própria das mulheres que se encontram nuas. Beije-nos, elas diziam-me. Eu passava meus dedos compridos em volta de seus lábios e as beijava com sangue que escorria levemente da minha boca e mordia-lhes as orelhas, as extensões dos ombros e a carne de suas coxas. De repente, eu não sabia o que era braço, o que era cabelo, nem mão, nem cabeça. Debruçavam-se sobre mim e eu me sentia um banco de estação ferroviária ouvindo hinos longos e antigos. Foi quando uma laranjeira brotou no meio da sala e elas iniciaram um soluço infantil, depois um soluço velho e debaixo de soluços pediram-me que eu retirasse as folhas que caíam sobre suas pernas. Inesperadamente, um forte mugido primitivo, um coro, soou e eu gritava: ó vacas, filhas da consolação, quero comer seus pulmões com manteiga holandesa. Então passei pela outra porta, e vi um monomotor colorido sobrevoando o velho cemitério da cidade. E por um longo tempo, um tempo de horas, fiquei sem saber o que era calçada e o que era rua. Bom, é isso. É isso. Maravilhoso. Obrigado. Muito obrigado, Celso. Eu que agradeço, Fabiano, por estar aqui com você nesse seu programa muito rico e que possa
continuar e dar essa contribuição para a literatura, que venham aqui outros companheiros. Vamos tentar chamar bastante gente. Mas está bem, muito obrigado, viu, pelo Eu convite. que agradeço. Você aí, dá o curtir, se inscreve no canal, divulga o vídeo, se gostou da nossa conversa, se gostou principalmente dos poemas do Celso. Aí, um brinde. Obrigado.